Meio-Dia Paraná. Oferecimento. Viscardi faz muito mais por você. Sattrac, proteção completa para seu veículo. E Unimed Londrina, quem tem, tá tudo bem. Seja bem-vindo ao Meio-Dia Paraná desta sexta-feira. Hoje é 7 de julho, ao vivo, a Avenida Tiradentes, perto do cruzamento com a Maringá. Tem novidades nas investigações do acidente com morte na rotatória da Maringá com a Castelo Branco. Esse acidente foi em maio do ano passado. Aquele carro, dirigido por um aluno de medicina, que avançou a rotatória e acabou matando o motorista do outro veículo. A Justiça determinou que o caso passe a ser tratado como assassinato e não mais um mero acidente de trânsito. Temos entrevistas com o advogado da família e a esposa da vítima sobre esse novo passo no processo. A atualização que a Mônica Dal vai trazer para você, ela que acompanha também outros assuntos, dentre eles a polêmica em torno do sumiço de um gato. Bom dia, Mônica! Roberto, bom dia a você, boa sexta-feira para todos que estão conosco em mais um Meio-Dia Paraná. Exatamente, esse sumiço deste animal está movimentando a cidade de Uraí. Muitas pessoas estão envolvidas na busca por essa gata que se chama Michele. Quem entrou em contato conosco foi a dona dessa gata, isso porque a câmera de segurança do comércio dela flagrou exatamente o que aconteceu com esse animal, quando um homem chega de carro e leva a gata dali. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes e também fala das investigações desse caso, porque esse homem deve responder por 2 crimes. Daqui a pouco. Valeu, Mônica. O caso foi parar na polícia, inclusive. Temos entrevista com os donos do animal e também com a polícia. Você vai ver ainda a entrevista nessa edição com a ex-companheira de um promotor de Ibiporã que foi afastado do cargo. Bruno Vagais é investigado por ameaças contra a mulher. O flagrante do furto de sorvetes, prejuízo de mais de R$ 1.500 para um comerciante aqui da nossa região. Foram dezenas de picolés furtados, levados embora, esse prejuízo todo por lá. E mais, o aumento no número de celulares com a tecnologia 5G, que completou 6 meses aqui na nossa região. E uma reportagem com um londrinense de 90 anos que faz da corrida uma de suas paixões pelas ruas da nossa cidade. O início foi aos 45 anos e depois disso nunca mais parou. Além da corrida, o Sr. Francisco também pratica musculação e faz trabalho voluntário, ou seja, se movimenta todos os dias da semana. Muita gente passa por mim assim, fala, você é minha inspiração, eu corro porque o senhor me inspira, tal, dá exemplos e tal. Então isso para mim é muito bom, né? 90 anos, firme, forte e disposto. Daqui a pouco tem também Giovana Machado com as notícias do tempo para esse fim de semana. Hoje, tempo firme, mas a meteorologia garante que tem chuva a caminho já ao longo do fim de semana. Em Londrina agora, 21 graus, são 11 horas, mais 51 minutos. Muito obrigado pela companhia, pela audiência, pela parceria de sempre. Fique conosco em mais esse Meio-Dia Paraná. Semana terminando com mais uma operação do GAECO, Grupo de Combate ao Crime Organizado. Dessa vez, uma investigação de Curitiba, mas com mandados cumpridos também aqui em Londrina. Mônica Dal, semana movimentada no setor policial, no caso desta sexta-feira. Do que se trata essa investigação?
Olha, Beto, é uma investigação relacionada a crimes de lavagem de dinheiro. Por enquanto, os resultados dessa operação são os seguintes. 6 pessoas foram presas preventivamente e o GAECO cumpriu 10 mandados de busca e apreensão. Essa investigação, ela trata, então, desse crime de lavagem de dinheiro que teria sido cometido por uma organização criminosa. Os mandados foram cumpridos em prisões da região de Curitiba, também na cidade de Colombo, e aqui em Londrina foram 4 mandados de busca e apreensão cumpridos, em residências e também em empresas. Como você já disse, essa investigação é de responsabilidade do GAECO de Curitiba e as equipes daqui deram apoio nessa investigação que busca, então, suspeitos de lavagem de dinheiro. Alberto. Valeu, obrigado. A Mônica está no centro de Londrina e já ela retorna com outras informações. Tem vários assuntos sendo acompanhados pela equipe dela nessa sexta-feira. Falando em operação, na quarta-feira tivemos também uma operação do GAECO aqui na nossa cidade, com as prisões de 4 policiais militares, numa investigação que apura supostamente o envolvimento deles com o tráfico de drogas. Esses 4 PMs acabaram sendo presos por ordem da Justiça e ontem, no começo da noite, passaram por audiência de custódia por videochamada na unidade onde eles estão detidos. Após essa audiência, a Justiça manteve as prisões. Mas os advogados deles estão preparando pedidos aí de revogação das prisões para que eles possam ficar em liberdade provisória ou até mesmo usando tornozeleiras e não em presídios. Por enquanto, sem novidades, os 4 PMs permanecem, portanto, detidos. Um ladrão de sorvetes está sendo procurado pela polícia. Câmeras de segurança gravaram a ação do bandido numa sorveteria da Avenida Santos Dumont, que fica ali bem no centro de Ibiporã, um ponto movimentado da cidade ao longo do dia. Só que ontem, de madrugada, o ladrão se aproveitou do local ali mais deserto, entrou nessa sorveteria, revirou refrigeradores e deixou muita bagunça nessa loja. Ele acabou enchendo caixas com cerca de 250 picolés. E depois foi embora, aproveitando que a rua estava deserta, sem qualquer dificuldade. O prejuízo para o comerciante foi de aproximadamente R$ 1.500. Você está vendo aí já as imagens do lado de fora, quando os picolés eram retirados da loja e em alguns momentos o rosto do ladrão está borrado porque a polícia ainda não sabe se ele é adolescente ou não. E sendo adolescente, a lei determina que ele seja preservado, apesar de estar envolvido aí nessa situação de furto. As imagens já estão sendo usadas na tentativa de identificá-lo e localizá-lo. Notícias agora do avião que sumiu na segunda-feira na Serra do Mar. Por enquanto, nada do paradeiro desse avião. São mais de 50 pessoas participando das buscas. Ao longo do Meio Dia Paraná, a gente vai trazer novas atualizações. Mas nesse começo, já compartilho com você a iniciativa de moradores de Umuarama, de onde partiu o avião. Eles estão se reunindo em orações com os parentes dos desaparecidos. São 3 pessoas que não foram localizadas até agora. Joelhos no chão, mãos dadas, uma união de forças e oração. O pedido é um só, para que as equipes de resgate encontrem os 3 desaparecidos. Felipe Furquim, 35 anos, Heitor Guilherme Júnior, 42, ambos servidores da Casa Civil, e o piloto Jonas Borges Julião, de 37 anos, todos moradores de Umuarama e que estavam no avião que desapareceu na segunda-feira, depois de sair do noroeste rumo ao litoral. Desde então, uma rede de oração se formou na cidade. Dezenas de pessoas, entre amigos, familiares, conhecidos próximos e distantes dos 3 ocupantes da aeronave, participaram da missa aqui no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Umuarama. É uma união de forças em oração. Mesmo sem conhecer os familiares, eu me sinto na obrigação de unir as pessoas as quais conheço, porque sei que a família, eu acredito que esteja sofrendo muito. Eu conheço eles de nomes, né? Então a gente sente, porque poderia ser a gente no local dessas famílias, né? Então a gente vem aqui rezar por eles, se pedir a Deus, confortar a família, que tenha muita fé nessa hora, né? Porque só Deus nessa causa. Geraldo é pai do Felipe Furquim, um dos que estavam no avião. Um dia antes da viagem, ele conversou com o filho.
Domingo à noite, eram umas 10 e pouco da noite, eu estava viajando, aí eu mandei um recado para ele, para saber como é que estava tudo, daí a gente conversou, né, e ele estava todo contente, informando que eles iam de avião, que era para ele ter ido de ônibus à noite, né, ele falou, eu vou de avião que é mais fácil, mais prático daí, aí eu vou dormir em casa com a esposa e a filhinha, e amanhã cedo a gente vai de avião, né, para trabalhar lá. A Bruna trabalha em um dos postos do empresário Heitor Guilherme Júnior e lembra o convívio diário com o patrão. Ele é muito querido por todos, uma pessoa muito prestativa, né? Um exemplo para todos nós. Independente da religião, todos unidos com esse mesmo propósito, né? Que é juntar forças e com a esperança de encontrá-los o quanto antes e que eles voltem em segurança para casa. A família do piloto, Jonas Borges, esteve na missa, mas não quis gravar entrevista. O momento é de angústia, mas que encontra esperança na fé e oração. Aí, ainda nessa edição, a gente vai trazer atualizações. Temos equipe ali na região da Serra do Mar acompanhando os trabalhos nesse que é o 5º dia de buscas. A Justiça determinou que a colisão entre 2 carros no ano passado, numa rotatória da Avenida Maringá, deixe de ser tratado como um mero acidente de trânsito e passe a ser processado como homicídio. Quem provocou esse acidente foi um estudante de medicina que, com esta nova decisão, pode ir à júri popular. A decisão atende a um pedido do Ministério Público. O juiz João Henrique Ortolano entendeu que os documentos trazem novos contornos à conduta do motorista, que teria assumido o risco de matar alguém. Que a colisão na madrugada de 23 de maio de 2022 não foi um acidente de trânsito qualquer. Mário Laurentino Lisboa, de 49 anos, morreu na hora. O estudante de medicina Leonardo Guandalini Giovannini, de 24 anos, que dirigia o outro veículo, foi preso em flagrante, com sinais de embriaguez, conforme apontou a polícia, mas solto no dia seguinte, depois de pagar a fiança de R$20 mil. A perícia da Polícia Científica apontou que o carro dirigido pelo estudante de medicina foi culpado pelo acidente ao invadir a rotatória da Maringá com a Castelo Branco e arrastar o carro da vítima. O laudo não conseguiu apontar a velocidade no momento da colisão. Outra discussão é sobre o nível de embriaguez do aluno de medicina. Ele não fez o teste do bafômetro após a colisão, mas testemunhas reforçam esta acusação. Uma comanda de bar, em nome de Leonardo Giovannini, aponta despesas de mais de R$1.000 num bar, horas antes do acidente, com compra de cervejas e vodkas. Foi determinado algumas diligências para a autoridade policial cumprir, que, exauridas, trouxe para nós elementos que dá segurança de que aquele investigado assumiu sim o risco de produzir aquele resultado. Em decisão desta semana, o juiz que comandava o processo entendeu que há indicativos de que o motorista estaria conduzindo o veículo em condições de embriaguez, com grande quantidade de bebidas alcoólicas. Também que trafegava em velocidade totalmente incompatível e avançando a preferencial. Por isso, determinou que o processo siga para a vara do Tribunal do Júri, que trata de assassinatos. Neste caso, se for condenado, a pena pode passar dos 20 anos de cadeia, bem mais do que num mero acidente de trânsito, que prevê máximo de 8 anos de prisão. A família viu isso com muitos bons olhos, por óbvio, porque elas têm em seu coração que o que ocorreu naquele dia foi um crime. E como eles detêm essa convicção, eles querem que seja feita a justiça para poder seguir a sua vida em paz. É só isso que eles querem. Saiu o advogado da família, o Dr. Mário Barbosa, que está fora de Londrina, mas por videochamada atendeu a nossa equipe. E hoje pela manhã, a Mônica foi conversar também com a família daquele trabalhador que acabou sendo morto nesse acidente. Mônica, você já teve contato com essa família meses atrás? Qual é a situação de momento e o que a família relatou para você agora? Olha, Beto, a família nos contou, na verdade a Raquel, que é a esposa do Mário Lisboa,
Ela disse que eles passam por diversas dificuldades financeiras desde que essa batida ocorreu, desde que o Mário acabou falecendo na Avenida Maringá. A gente lembra que ele era marceneiro, deixou a Raquel, a esposa, e a filha de 12 anos. E ele era o provedor da família, era ele que sustentava todas essas pessoas. Desde então, essa família então tem bastante dificuldades financeiras para poder lidar aí com o dia a dia, com a rotina. Mesmo em meio a esse sofrimento, a Raquel conversou com a gente e falou sobre o que eles pensam a respeito dessa decisão. Ela comemorou, ficou feliz. Para ela, isso significou um avanço no caso do marido na justiça. E a gente agradece também a Raquel por ter atendido a gente hoje de manhã para falar dessa situação, e agora a gente acompanha mais detalhes na entrevista dela. Eu fico feliz porque até foi rápido, né? A resposta está sendo rápida. Eu fico muito feliz porque dá um alívio assim por parte que a gente fica com essas coisas na cabeça, preocupado como que vai ser, como que não vai ser. Então te dá um alívio isso aí. Se ninguém quer isso, ninguém quer passar por essa situação, né? Isso é uma tragédia, né? Devastou minha família, olha, acabou com a minha vida. Acaba com tudo, acaba com tudo. Você vive um dia de cada vez, né? Procurando força nas pessoas que estão à sua volta, sempre um dando um conselho, o outro, tentando se manter de pé, né? E para você segurar a onda dos seus filhos, a dor dos filhos, você vai se fechando, vai ficando só para você, e é um cargo muito pesado, é muito difícil. Há também essa parte financeira e, claro, o lado emocional, como a Raquel trouxe aí, ela, os familiares sofrem bastante com essa situação. A gente lembra que o acidente ocorreu há um ano, foi em 21 de maio de 2022, o Mário voltava do trabalho quando o carro dele foi atingido pelo veículo do estudante de medicina. Nós tentamos contato com a defesa, então, de Leonardo, mas até o momento não tivemos retorno a respeito dessa situação e vamos continuar acompanhando os próximos passos, porque ele deve e pode ir ao Tribunal do Júri a partir de agora. Alberto. Valeu, obrigado. Ainda são vários passos pela frente, tem depoimentos, instruções, novas provas que serão coletadas, mas o caminho é esse. Tudo andando da forma como está ocorrendo agora, ele ser levado ao Tribunal do Júri para responder pela morte desse trabalhador. Meio-dia, mais 4 minutos. Ainda nessa edição do Meio-Dia Paraná, tem a programação das festas julinas neste fim de semana. Também o sumiço de um gato que deixou inconformados moradores de Uraí. Uma câmera gravou o momento em que o animal foi levado embora. E hoje pela manhã nós conversamos com a polícia e também com os donos desse animal. Já no próximo bloco, a entrevista com a ex-companheira de um promotor de justiça afastado do cargo por ameaças contra a mulher, ele que trabalhava no Fórum de Ibiporã. E uma reportagem com um londrinense de 90 anos que faz da corrida uma de suas paixões pelas ruas da nossa cidade. Até antes da pandemia eu fazia meia maratona, né? Agora eu estou fazendo aí 5, 10, até 12 quilômetros eu tenho feito. Imagens ao vivo da Zona Sul de Londrina. Terminou ontem o primeiro semestre de aulas para os alunos da rede estadual. E hoje é o último dia para estudantes da rede municipal de Londrina. É a largada das férias para mais de 46 mil alunos de escolas e creches mantidas pela Prefeitura. Hoje tem aulas ainda. A partir de segunda, descanso aí, férias de meio do ano. Fique conosco. O Meio-Dia Paraná volta em 1 minuto. Meio-dia e 6. O sumiço de um gato em Uraí virou caso de polícia. A situação é de que esse gato foi levado embora ali quando estava na rua, em frente à casa dos moradores. E o momento em que isso ocorreu foi gravado por uma câmera de segurança. Essas imagens, claro, foram entregues para a polícia, que já identificou a pessoa que aparece pegando esse animal. A Mônica, hoje pela manhã, conversou com a Polícia Militar e também com a família dono desse animal. Mônica, o que está por trás dessa história? O que aconteceu de fato por ali para que esse gato fosse levado embora? É isso, Alberto. Esse caso já virou uma situação da polícia. Primeiro, vamos narrar as imagens de câmeras de segurança que foram cedidas pela Carla, que é dona desse local aí.
É um restaurante, eles moravam nesse restaurante e recentemente mudaram. Então funciona somente a hamburgueria desse casal. Eles são pais da Heloísa, de apenas 8 anos. Agora sim a gente fala dessas imagens de câmeras de segurança. O que a gente percebe aí? Esse homem se aproxima, estaciona o carro em frente à hamburgueria, tenta colocar a gatinha dentro do carro, na carroceria. Ela foge, mas aí ele tenta de novo e coloca a gatinha na cabine ali do carro e sai. Depois disso, os donos desse animal começaram a estranhar a falta da gatinha que se chama Michele. Foi aí que eles decidiram puxar as imagens de câmeras de segurança e identificaram então esse homem. Rapidamente foram até a Polícia Militar e registraram um boletim de ocorrência. Vamos acompanhar na entrevista do comandante do batalhão lá da cidade de Uraí. Esse furto aí foi de um animal, furto de um gato, onde o indivíduo parou o seu veículo próximo a uma residência, chamou esse animal, esse gatinho, e o colocou aí dentro do seu veículo e saiu tomando rumo ignorado. Agora o dono desse animal registrou o boletim de ocorrência, agora é entregue aí para a Polícia Civil, o qual vai abrir investigação aí para poder localizar esse animal e também responsabilizar essa pessoa. Pois é, e qual a situação agora? Como eu disse, a Carla, que é dona dessa gatinha, tem uma filha de 8 anos, a Heloísa. Desde muito pequena, a Heloísa convive com essa gata, então essa criança está desesperada, muito preocupada com essa situação. Nós também questionamos a Carla a respeito dessa gata, como era a rotina ali com a família. Ela disse o seguinte, que como eles trabalham na hamburgueria, eles ficam o tempo todo lá com a gatinha, que todos ali da região conhecem ela e que nesse momento aí que aconteceu, eles conseguiram verificar quem era a pessoa. Isso significa que eles já sabem quem é este homem que aparece nas imagens levando a gata. E ainda segundo a Carla, ele contou já para a família o que fez com a gatinha, que teria colocado ela em uma caixa e deixado em uma rodovia de Uraí. Vamos acompanhar mais detalhes na entrevista da Carla, falando a respeito da situação da filha, que claro, está muito triste, a família inteira está abalada, e também o que conversou com esse homem. Vamos lá. Em conversa, ele acabou comentando que ela iria ali e fazia cocô. Só que isso não é uma situação dele pegar e fazer o que ele fez, né? Qualquer outro gato que mesmo se não fosse nosso, qualquer outro gato que ele pegasse na rua também não tá certo. A gente tá muito triste, muito, muito mesmo, sabe? Porque a gente vai lá e parece que ela tá ali, a ração dela tá lá ainda, a gente deixou a água dela ali, a gente espera que ela volte. A gente tem fé em Deus que ela volte. A gente acompanhou também ao longo da nossa entrada ao vivo fotos dessa gatinha com a Heloísa, que é a filha da Carla. E agora o que acontece? Um boletim de ocorrência foi registrado, nós entramos em contato com a Polícia Civil, que disse que já abriu um inquérito a respeito dessa situação e que esse homem que aparece nas imagens pode responder por 2 crimes, furto e também maus tratos de animais. Também tentamos contato com esse homem, que seria morador ali do bairro, até para entender sobre essa situação, por que ele fez isso, mas até o momento, Alberto, não tivemos retorno. Falamos também inicialmente que ele disse para Carla que teria deixado a gatinha em um ponto. Eles foram até lá, todos os dias estão indo até este local e também outros da cidade, mas até agora a gatinha não foi localizada. Lembrando que ela tem também uma coleira e se qualquer pessoa vir essa gata por aí, precisa avisar essa família, porque eles estão bastante preocupados. Lembrando que esse caso foi em Uraí. Alberto. Valeu, obrigado, Mônica. Está dando o que falar esse caso. Telespectadores avisaram o Meio-Dia Paraná ao longo da tarde de ontem, também na manhã de hoje. E as informações estão aí na tela da nossa RPC. Começou a valer a decisão do Conselho Nacional do Ministério Público que determinou o afastamento do promotor Bruno Vagais, que trabalhava em Ibiporã. Ele é investigado por ameaças contra a ex-companheira. Catherine Tanan, chegando por aqui também ao vivo no Meio-Dia Paraná desta sexta-feira. Seja bem-vinda. Quais são os próximos passos dessa investigação? Oi, Alberto. Boa tarde para você, um ótimo dia a todos. Olha, de acordo com o Ministério Público do Paraná,
O próprio MP pediu à Justiça a quebra do sigilo das investigações para que possa ter outros esclarecimentos sobre o caso e possa tomar novas providências. A gente destacou um trecho do documento que fala sobre o afastamento do promotor. Olha só o que diz. A Corregedoria do Conselho Nacional do Ministério Público determinou o afastamento cautelar dele até a conclusão definitiva dos procedimentos administrativos no Paraná. Portanto, é um afastamento temporário. A Corregedoria do Conselho informou que houve elementos concretos para esse afastamento, só que mesmo assim, por força da lei, ele vai continuar recebendo o salário normalmente. Vamos aproveitar para relembrar esse caso. Bruno Vagais, que é promotor, é investigado por ameaças contra a ex-mulher, a Fernanda Barbieri, com quem tem uma filha, e também é investigado por descumprir medidas protetivas que a ex-companheira tem. De acordo com o Ministério Público, nos últimos meses houve busca e apreensão de aparelhos celulares e também autorização judicial para acesso aos dados desse investigado e também da ex-companheira, a Fernanda. Com isso, houve aí a realização de perícia e foi constatado, e houve, melhor dizendo, constatação material dos fatos que haviam sido denunciados pela ex-companheira do promotor. Agora há pouco, eu conversei com a Fernanda Barbieri, ela que fez todas as denúncias contra o promotor. Eles casaram em 2011, de acordo com o que ela estava me contando, e em fevereiro de 2012 a violência teria começado. Faço só um alerta antes de vocês ouvirem trechos dessa entrevista, que nós precisamos cortar algumas falas da Fernanda por serem bastante fortes, de violência. A gente não consegue exibir no jornal, mas tudo que ela tem nos contado está constando nos processos, na denúncia. Apenas o nosso cuidado aqui no jornal com alguns detalhes, mas a gente vai ouvir vários outros nesse primeiro trecho de entrevista. Nós estávamos num hotel e ele jogou malas na minha direção porque eu cheguei atrasada de um horário que a gente combinou 5 minutos e também com bebidas, né? Eram intensificadas essas crises com as bebidas e eu lembro que ele pisava nas minhas malas para quebrar a maquiagem. Isso foi a primeira crise, assim, que eu vi que era algo, nossa, né? Que antes era mais gritos e daí, de repente, foi algo que eu poderia ter me machucado ali. E conforme foi indo, daí eu exigi um tratamento, eu entendia que era uma conduta dele ali que pudesse ser melhor explicada para ele mudar, não era algo assim que eu considerava violência, não considerava o ciclo, mas sempre houve esses tipos de comportamento e após o nascimento da nossa filha, que foi em 2017, a violência, quando eu via o que ele fazia antes fazendo com ela, foi o que me começou a chocar, né? Então, por exemplo, essas brincadeiras, ele tinha como brincadeiras, quando você colocava lá, olha, ela está na rede de proteção, vamos tomar cuidado, que se ela subir, tem que... Aí, então, ele colocava ela na rede de proteção e deixava ela, ela vai cair, vai morrer. Então, assim, coisas assim que eu comecei a ficar mais preocupada. Bom, e as situações não pararam por aí, de acordo com a Fernanda. Nós separamos mais um trecho de relatos do que aconteceu depois, então, do nascimento da filha, do ano de 2017. Que ele estava afiando facas e a gente estava conversando sobre algum assunto e ele começou a apontar a faca para minha barriga, olha, eu posso te matar, e eu estava com a nossa filha. Então, foram várias situações que eu ainda achava que era questão de um tratamento, e eu fui buscando esse tratamento, eu ia agendando psiquiatras, até que teve uma ocorrência no carro, que eu relatei, né, que era para ser um almoço de família numa outra cidade, ele deu carona para um amigo, estava a nossa filha, de repente ficou tarde, a gente voltou à noite, eu voltei dirigindo, esse amigo voltou junto, eles estavam bebendo muito, até levaram garrafas de cerveja, e aí ele teve uma crise, ele começava a tirar o volante já na estrada, para a gente morrer, e no que eu tirava a mão dele, de repente ele começou a levantar minha saia e passar a mão com força mesmo. Foi algo aterrorizante, porque a minha filha estava ali, eu não conhecia esse amigo, foi terrível. Então, daquele momento em diante, eu vi que eu não tinha mais o controle, não adiantava exigir um tratamento.
que tudo isso foi denunciado. E segundo ela e também a advogada, por alguns comportamentos da investigação, eles consideram que houve certo descaso em alguns momentos. É o que a gente compartilha agora também em entrevista. Eu fiz o meu depoimento em setembro de 2020. Eles já tinham ciência de todos os descumprimentos de 2020, na tentativa de alterar os documentos, né, que é algo mais grave para o cargo, e também nos descumprimentos de prisão, mas nada fizeram. São 3 anos ali para instaurar um procedimento, e eu acredito que realmente, se houvesse tido essa atuação lá atrás, teria evitado inúmeros depoimentos sobre os mesmos fatos, que é difícil para uma vítima falar sobre os mesmos fatos várias vezes, e teria talvez mostrado para o Bruno que o que ele estava fazendo era reprovável, porque quando você tem um cargo de promotor de justiça, você continua descumprindo ordem judicial e nada acontece, você entende que você está certo. E eles trataram tudo isso mais como uma briga de marido e mulher, não se preocuparam muito com isso. Então, em alguns até momentos que eu vi que eles conversaram com o Bruno, eles perguntam se eu já tinha voltado ao relacionamento, desconsiderando todo o contexto da violência. Foi realmente um descaso grande da instituição. E por isso que eu não vi com bons olhos a continuidade por eles da análise desses procedimentos. Por isso que eu não estou com grande expectativa de que isso tenha um fim, né? Então, aí várias falas, então, da Fernanda Barbieri, né? Ela que fez as denúncias, portanto, repito, né? Teve o casamento aí com o Bruno no ano de 2011, o primeiro boletim foi registrado por ela no ano de 2019 e agora vários processos correndo, portanto, diante de tudo isso que ela relata pra gente e também constam nas denúncias. Alberto, ela pontuou também, né, que apesar de isso ganhou mídia, a partir de quando isso foi não popularizado, perdão, não é essa palavra, mas quando isso ficou público, né, essa palavra correta, quando ela levou o caso para a mídia, ela sentiu que ganhou uma rede de apoio bastante forte, mas ao mesmo tempo ela também foi mais exposta. Então ela contou que apesar do apoio ainda enfrenta uma situação bastante difícil, teve que deixar a cidade onde morava e não tem mais, né, aquela vida social anterior, não tem mais a facilidade de sair, não tem mais paz, segundo ela, né, apesar do tempo aí e das denúncias feitas, ela ainda não se sente bem com tudo isso que aconteceu. A Catherine falou da publicidade do caso. O jornal O Globo, do Rio de Janeiro, que integra o Grupo Globo, foi um dos que repercutiu de forma bastante forte no início esses trabalhos. Logo depois, o G1, a própria RPC. E a gente, claro, segue acompanhando, até porque é um caso aí que envolve uma situação de violência contra a mulher e que sempre tem espaço no nosso jornalismo. Além da própria Fernanda, Catherine, você conversou hoje pela manhã com a advogada dela. O que ela disse, o que vem de agora em diante. Alberto, advogada, é a Bianca Alves, também ali na mesma entrevista, conversando comigo, ela reforçou um pedido que a gente ouviu na entrevista da Fernanda, justamente para que ela não precise ser ouvida novamente, porque ela já prestou depoimento por 8 vezes e este ano já houve pedido de depoimento por 3 vezes e a Fernanda falou sempre que foi necessário. Então o pedido tanto da Fernanda como da advogada dela é que isso não seja mais necessário, porque ficar repetindo essas situações é bastante traumatizante. Em entrevista, a Bianca contou para a gente quais são esses processos que estão correndo para entendermos bem certinho. Olha só. Primeiro processo criminal teve a importunação sexual e tiveram 49 descumprimentos de medida protetiva. E ele foi condenado a 3 anos e 9 meses de reclusão, se não me engano, e ainda está em trâmite o recurso. No segundo processo, em que vai ter o julgamento dia 17 de julho, pelo recebimento da denúncia, são os 50 outros descumprimentos de 2020. E aí agora ele voltou a descumprir porque a medida protetiva diz que ele não pode entrar em contato nem com a Fernanda, nem com os familiares dela. Então ele voltou a descumprir tentando entrar em contato com os familiares de Fernanda. Em outro trecho, eu perguntei para a advogada como ela avalia todo esses processos, como eles estão sendo tratados por quem está investigando tudo isso, seja criminal ou administrativamente. É o que eu compartilho com vocês também.
Eu acho que o mais importante é que haja uma reprovabilidade da conduta, não só do promotor de justiça, mas sim da instituição como um todo. Essa reclamação da Fernanda no Conselho Nacional é uma reclamação que não abrange só a conduta do promotor de justiça Bruno, mas sim que abrange a conduta de todo o Ministério Público do Paraná, inclusive da Corregedoria. Então, não faz sentido continuar lá no Paraná, e isso tem que ser avocado para o Conselho Nacional do Ministério Público, é esse nosso pedido principal. Eles só pediram a suspensão do cargo, a suspensão de porte de arma do Bruno, após a gente vir na mídia e falar sobre o caso, após a Fernanda vir à mídia. E isso é uma questão que a Fernanda já está pedindo há muito tempo, então essa suspensão só foi requerida agora, há pouquíssimo tempo. Nós fizemos contato também com o escritório do advogado do promotor Bruno. A informação é que a defesa do promotor vai recorrer e a defesa diz também que a decisão desse afastamento temporário é pautada em premissas jurídicas equivocadas. Alberto, a gente vai seguir acompanhando esse caso em detalhes. É importante pontuar que essa é a primeira vez que a Fernanda dá uma entrevista, assim, inclusive mostrando o rosto dela, falando sobre tudo que teria vivido, tudo que ela denunciou que viveu nesse relacionamento. Alberto. Valeu, obrigado, Cátor. Nesse caso específico, foi um pedido da própria Fernanda para que ela aparecesse de rosto aberto, sem qualquer proteção. Em outros casos, por segurança, nós temos adotado esse cuidado de borrar, de preservar a imagem da pessoa. Mas nesse caso, foi a própria Fernanda, junto com a advogada dela, que optou por essa exposição pelo relato dessa forma. E relatos como este, mais do que explicitar um caso específico, chamam a atenção para tantos outros casos de violência contra a mulher. E para isso, temos o Amarelas, um projeto aqui da RPC, com telefones, endereços e orientações para mulheres que sofrem ameaças e agressões. Está aí o QR Code aparecendo na tela com algumas das informações e tem muito mais para você no nosso site, até porque passar informações adiante é uma forma, sim, de evitar outros casos de violência contra a mulher. E denunciar é um passo importante para impedir que outros casos continuem ocorrendo. Meio-dia e 25, dá uma respirada agora, mudar um pouco de assunto. A Gi já está por aqui, participando de mais desse nosso Meio-Dia Paraná, para falar do tempo. Até porque, Gi, nos últimos dias tudo muito igual, mas pelo jeito tem mudança a caminho. Boa tarde. Tem sim, Alberto. Boa tarde para você. Uma excelente sexta-feira para você que está com a gente aqui no Meio-Dia Paraná. Hoje nós já começamos a notar a presença de algumas nuvens no céu e esse é o indício do fim da tranquilidade que estava o tempo nos últimos dias, viu? Nós temos imagens do amanhecer de hoje que mostram essa característica. Olha só como foi o comecinho dessa sexta. Ele foi bastante diferente do restante dessa semana. Essas nuvens aí não são de chuva, não deve chover hoje no Paraná. É apenas a nebulosidade provocada por uma área de baixa pressão que está no continente. Nós temos imagens ao vivo agora de Londrina, céu ainda com algumas nuvens, por agora 22 graus na cidade. Eu disse baixa pressão e te mostro aqui nessa tela onde ela está localizada, na altura da Argentina e jogando nuvens e umidade para o nosso estado. Associada a ela temos uma frente fria, passando na altura do Rio Grande do Sul, que vai ajudar a formar um ciclone extratropical, provocando chuva volumosa no sul do país. Mas conforme essa frente fria for avançando, vai provocar chuva também em Santa Catarina. Amanhã, na metade sul do Paraná e no norte apenas no domingo. Por aqui, chuva mais fraca, ainda hoje eu falo sobre isso, viu? De volta para a nossa sexta-feira, olha só como ficaram as temperaturas. Nós começamos o dia na região com temperaturas próximas aos 10 graus. Mínima foi de 12,8 aqui em Londrina e as máximas sobem à tarde para até 27 graus aqui na cidade de Londrina, também em Arapongas e Açaí. 28 é a previsão para Florestópolis, 26 em Congonhas e até 25 graus em Ortigueira. Faço com vocês agora um giro pela nossa região. Imagens de Santo Antônio da Platina. Em Santo Antônio da Platina, céu um pouco mais aberto. Mínima hoje foi de 13 graus e a máxima prevista é de 25, sem previsão de chuva.
Em Ribeirão Claro, o dia também começou mais encoberto, agora temos apenas uma névoa aí, escondendo um pouco o azul do céu, e a máxima prevista para a cidade hoje é de até 24 graus. Ainda hoje, claro, eu volto para explicar essa chuva prevista por aqui, que deve chegar ao norte do estado apenas no domingo, Alberto. Tá, então, pessoal, já atento, né, Gi, com essas mudanças no tempo aí. Gi, falar agora de boa iniciativa, de algo assim inspirador que a nossa equipe acompanhou ao longo dessa semana e preparou reportagem para hoje. Está aqui na tela, inclusive. Que história é essa? Nossa inspiração. E olha só, eu te desafio a não dar um sorriso, viu? Ou mesmo se sentir inspirado com essa história que a gente vai te mostrar agora. É a história de um atleta, o seu Francisco. 6 horas da manhã, 12 graus. Climinha de inverno que não altera em nada a rotina do seu Francisco Ontivero, 90 anos de idade e praticante da corrida de rua. Frio ou calor, a atividade logo pela manhã é sagrada. Eu sempre acostumei correr 3 vezes por semana. Corridinhas menores um pouco, maiores, mas 3 vezes. Até antes da pandemia eu fazia meia maratona, né? Agora eu estou fazendo aí 5, 10, até 12 quilômetros eu tenho feito. O início foi aos 45 anos e depois disso nunca mais parou. Além da corrida, o senhor Francisco também pratica musculação e faz trabalho voluntário, ou seja, se movimenta todos os dias da semana. Eu venho da lavoura, eu trabalhei até os 15 anos na lavoura. Depois eu vim para o comércio. E aí, trabalhando sempre, a minha profissão é contabilidade, então eu trabalhava muito parado. Aí tinha o meu dentista que tinha estudado comigo também no ginásio. E aí eu tratando dos dentes com ele, ele falou, estou correndo lá no Zerão e tal. Eu falei, então, eu gostaria também então de correr com você. Ele falou, então vamos marcar aí. Aí comecei a correr, aos 45 anos. Com o tempo, ele desenvolveu amor pela corrida, tornou isso parte da rotina, participou de inúmeras competições e notou a diferença em tudo: humor, disposição e mais ainda na saúde. Quando eu comecei a correr, larguei de fumar, comecei a cuidar melhor da saúde, comecei a me sentir melhor para trabalhar também, com mais disposição para o trabalho. A corrida tem sido para mim uma coisa muito boa, né? Porque não tomo remédio, não... Estou já com uns 90 anos, sem tomar medicamento nenhum, né? E com saúde. O exemplo do seu Francisco só reforça um fato já provado e comprovado. A atividade física, como parte do dia a dia, afasta quem pratica de temidas doenças, como a diabetes, o aumento do colesterol e da pressão arterial, por exemplo. Mas o médico geriatra Marcos Cabreira alerta para um detalhe importantíssimo: é preciso manter a constância. Tudo que você faz de maneira contínua, ela vai gerando um condicionamento. O seu coração se prepara cada vez mais para estar fazendo isso, o seu pulmão, os seus músculos, os seus tendões, o seu sistema digestivo e, aliás, para tudo, né? Para tudo, até, por exemplo, para atividade mental, para atividade afetiva. É importante que a gente faça sempre para continuar sempre fazendo. Ontem eu fui na nutricionista e ela disse que, nossa, não pode parar com o exercício de jeito nenhum. É um remédio natural. Um remédio natural. Então tá aí o recado e com um exemplo daqueles. Qualquer hora é a hora perfeita para começar. Olha que interessante, a natureza ela é chatinha, né? Ela cobra da gente bons hábitos, só que ela é muito generosa. Ela faz o seguinte: ela reconhece que a gente quer ter uma atitude boa em relação à vida e ela faz mudanças em qualquer momento. Então, se imagina, se o indivíduo que nunca fez nada, aos 50 anos, começar a fazer atividade física, ele vai ser um indivíduo diferente. Não tem idade, né? Eu acho que a partir do momento que você pode, você deve fazer qualquer tipo de atividade física, principalmente ao ar livre. Nós temos aqui, é de graça. Não paga nada, olha que maravilha que nós temos. Aproveitar. Sim, com certeza, cada minuto da nossa vida. Muita gente passa por mim assim, fala, você é minha inspiração, tá? Eu corro porque o senhor me inspira, tal, tá? Dá exemplos e tal.
Então isso para mim é muito bom, né? Dá exemplos bons para gerações mais novas. Traz saúde para mim e serve de exemplo para outros. Exemplo para mim, inclusive, até porque eu tô com 44, ele começou com 45, eu tô enrolando faz tempo, tá aí, ó. Quem uma sabe, baita Alberto, inspiração. aí, o ano que vem começar a corrida. Literalmente é hora de eu tomar vergonha e encarar um exercício para valer aí. Bacana demais essa história do seu Francisco, né? Que sirva de inspiração para mim, para você, para tanta gente. O Meio Dia Paraná sempre traz exemplos inspiradores porque a gente acredita que eles podem estimular em cada um o desejo de ser melhor, de se cuidar mais, de ajudar o próximo. Ações que podem melhorar a nossa sociedade em diferentes formas. O dia a dia é tão pesado, né? Que ter histórias boas para compartilhar é um respiro, um alento para todo mundo. Com certeza. Ainda falando aí de exercício, de esporte, olha só, o Londrina está nas quartas de final da Copa Mundo de Futsal Feminino. A equipe londrinense fechou a fase classificatória com um empate em 2-2 que você vê aí nessas fotos, sequência aí. O adversário foi um time da Rússia, que será o mesmo adversário agora nas quartas de final. A equipe londrinense está invicta com 2 vitórias e um empate até aqui. A competição está sendo disputada em Paranaguá, com a final marcada para a próxima segunda-feira. A equipe do GE. Globo também está acompanhando e lá tem mais informações. Conferir também o que tem no Globo Esporte, né, Gi? Logo depois do Meio Dia Paraná. Já, daqui a pouquinho. Depois do Meio Dia Paraná, a gente chega com o nosso Globo Esporte. Tem GE na feira. Tem também Vitor Roque, será que foi para o Barcelona? Autuori, será que vem para o Coritiba? E tem Londrina também. Mas eu ia falar de técnico novo, mas técnico novo é rotina no Londrina. Não é repetição de notícia, o Globo Esporte está atrasado. Não, tem um técnico novo. O Eduardo vai estrear amanhã, jogo às 11 da manhã, muito importante para o Londrina. Londrina, né, Nath, que está na zona do rebaixamento. Vamos reagir, né, Tubarão? Estamos torcendo aqui pelo leque. Bora, Tubarão. Londrina e Guarani, jogo importante, 6º treinador na temporada. E a gente está de olho em tudo, gente. Série A, Série B, Série C com o nosso Operário, Série D com o FC Cascavel, Maringá. Vai ser demais, hein? Final de semana promete. E já estamos também projetando Atlético e Flamengo na Copa do Brasil semana que vem. Jogaço. Jogaço. Então vem com a gente depois do Meio Dia Paraná no Globo Esporte. Tá certo. Gi, vou trazer agora a participação do telespectador, mas antes das mensagens, 2 recados. Ontem estava no mercado e eu cruzei com a Rosângela e o Claudinei. A Rosângela está sempre ligada no Meio Dia Paraná e diz que o marido não está em casa no horário de almoço. Ela tira foto da tela de algumas reportagens e manda depois compartilhando as notícias com o marido. Então, para a Rosângela e o Claudinei, um abraço aqui de toda a nossa equipe e também o José Teotônio, que também cruzou comigo lá e da mesma forma, né, dando os parabéns aí, falando o nome das nossas colegas, da Gi, Catherine, Mônica, enfim, pessoal acompanhando as notícias e o trabalho de toda a nossa equipe. Obrigado mesmo, um abração para todos vocês. E aqui, Gi? Hoje o pessoal ficou animado com essas nuvens no céu, viu, Alberto? Nós recebemos várias imagens, você também pode mandar pelo aplicativo Você na RPC. O Alberto Galego de Santa Mariana, olha só como foi o amanhecer lá em Santa Mariana. Também foi com essas nuvens, me ajuda, Alberto? Aqui, foi com essas nuvens aí no céu. Olha só, bem bonito o amanhecer, diferente do que a gente estava acostumado a ver no restante dessa semana, que foi com o céu bem aberto, só céu azul por aqui. Pois é, e olha, tem também outra bela foto, hein, Gi? Marlene Barioni. Nossa, a Marlene arrasou no clique que mandou pra gente, também com o céu encobrindo, com as nuvens encobrindo aí o nascer do sol dessa sexta-feira em Bela Vista do Paraíso. Céu lindo, ela disse. É verdade, Marlene. Tá certo. Mais uma foto aqui agora do Adalto. Olha aí a região, esse giro regional. Toda a região, Rolândia. O Adalto fez o registro do Bom Dia de hoje lá na cidade de Rolândia, aqui pertinho de Londrina, nossa região. Tá ok. Daqui a pouco tem mais participações aqui no nosso Meio Dia Paraná. A Gi vai preparar as informações do tempo para o finalzinho ali do Meio Dia Paraná, mas antes de, tem mais notícias já no próximo bloco. Tem sim, o aumento na venda de veículos aqui em Londrina, quase 6 mil veículos foram emplacados no primeiro semestre. Também o crescimento no número de celulares com a tecnologia 5G. E ao vivo, a Zona Sul de Londrina, saída aqui da cidade para Curitiba. Quem mora ou trabalha em Guaravera enfrenta a falta de água hoje. O motivo foram os problemas na bomba do poço que abastece o distrito. Os reparos vão se estender aí pelas próximas horas e a previsão da Sanepar é que o serviço se regularize apenas na noite de amanhã, de sábado. Agora, 12h37. Já, Meio Dia Paraná está de volta.
Parentes de um dos ocupantes do avião desaparecido desde segunda-feira foram hoje até a base de apoio às buscas no litoral. Equipes dos bombeiros e da Força Aérea Brasileira entraram hoje no 5º dia de buscas. A família de Felipe Furquim, um dos passageiros do avião, chegou no meio da manhã na base de apoio. Eles vieram de Umuarama para acompanhar as informações sobre as buscas. Cada dia que vai passando, porque hoje é o 5º dia, cada dia que vai passando para nós é mais difícil, fica mais complicado para nós. Além de Felipe, estavam no avião Heitor Guilherme Genovez Júnior e o piloto Jonas Borges Julião. Eles deixaram Umuarama por volta das 8 da manhã de segunda-feira e deveriam ter chegado em Paranaguá cerca de 2h30 depois. Desde segunda-feira, quando o avião desapareceu aqui na região da Serra da Prata, as equipes por terra e pelo ar já fizeram buscas por 120 quilômetros quadrados. Para você ter ideia do que isso significa, essa área é equivalente ao território do município de Matinhos. A área de buscas foi delimitada pela Força Aérea Brasileira a partir do último sinal emitido pelo monomotor na segunda-feira. Os pontos são marcados para que as equipes possam avançar para outras regiões. As equipes terrestres recomeçaram as buscas agora de manhã. São 19 nesse momento, espalhadas aqui pela mata na região da Serra da Prata. Uma das equipes entrou aqui por esse caminho. Normalmente são 4 pessoas, entre bombeiros e voluntários. A distância percorrida depende das condições do terreno e do nível de dificuldade. Ontem teve equipe que conseguiu fazer buscas por cerca de 600 metros. Outras chegaram a percorrer até 10 quilômetros. As buscas aéreas também recomeçaram cedo. A estratégia do BPMOA hoje é fazer voos mais baixos e com menor velocidade, para ficar mais próximo das copas das árvores nos pontos de mata mais fechada. Além dos helicópteros e do avião, drones da Secretaria de Segurança Pública ajudam na visualização aérea em diferentes pontos da Serra da Prata. Cresceu e bastante o número de antenas com sinal de telefonia 5G em Londrina. A tecnologia chegou ao norte do Paraná no começo deste ano, mas ainda tem sinal restrito em vários bairros e na nossa região. Cátulo Tanã, quais os dados do serviço atualmente? Pois é, Alberto, inclusive hoje de manhã eu conversava com o Marcelino Barbosa, meu repórter cinematográfico, sobre a questão do 5G. A gente chegou para gravar a entrevista na Zona Leste e o Marcelino comentou, olha, aqui tem sinal 5G, então tem aos poucos ampliada essa cobertura, mas nem todos os bairros têm aquela qualidade esperada de conexão. A gente lembra que a tecnologia 5G, ela prevê uma conexão mais estável, uma cobertura mais ampla e também uma velocidade maior na transmissão de dados. Mas olha, panorama do estado, das 399 cidades do Paraná, 124 estão aptas a receberem o sinal, mas apenas 5 têm o serviço oficialmente. Além de Londrina, é o caso de Curitiba, Maringá, Ponta Grossa e a cidade de São José dos Pinhais, que fica na região metropolitana de Curitiba. Aqui na nossa região, oficialmente, o sinal 5G já pode ser instalado pelas operadoras, além de Londrina, mais 5 cidades: Apucarana, Arapongas, Rolândia e Cambé. Inclusive, em alguns casos, Cambé e Rolândia acabam pegando o sinal de antenas aqui de Londrina até pela proximidade. A grande maioria das antenas aqui na nossa cidade ainda são da tecnologia 3G, 4G. A gente ainda encontra, inclusive, tecnologia 2G, mas a 5G tem crescido e chegou este mês aí, 51 antenas. Inclusive, como anunciado desde o início, em algumas vezes há compartilhamento das antenas por diferentes tecnologias. A Anatel entende que esse avanço do 5G está num bom ritmo, está com adesão maior do que esperava, mas os usuários, esses esperam a menor variação na qualidade do sinal. O que diz sobre isso a Anatel? Olha só a entrevista. Nesse momento agora de ativação comercial inicial da tecnologia, é possível que haja realmente essa diferença, tenha um sinal num determinado bairro e a outra não tenha. Então, as operadoras estão bastante ágeis, é possível que já nos próximos anos as pessoas tenham uma experiência plena do 5G.
assim esperado, né? Mas olha só, pelo cronograma definido nos leilões do 5G, tem datas aí para chegar a várias outras cidades. As operadoras têm que levar esse sinal a todas as cidades com mais de 500 mil habitantes até julho de 2025. E nas cidades que têm mais de 200 mil habitantes, aí o prazo termina em julho de 2026. A gente tem entrevista de um especialista falando um pouco mais sobre essa tecnologia e o avanço dela. Está se expandindo à medida que os usuários vão precisando e à medida que as entidades, as donas das concessões, né, as operadoras de telefonia, tenham condições de botar o dinheiro e fazer essa rede se ampliar. A gente espera que em breve a rede esteja nas estradas, como foi prometido e obrigatório lá no leilão. A gente tem atualização agora também sobre a quantidade de linhas de celulares já com essa tecnologia, né? Que basta ter uma antena ali que a pessoa vai conseguir conectar. Curitiba tem mais de 3 milhões. Que dá, no caso aí, de linhas de celulares, o que dá uma média de 1,71 para cada habitante. Londrina tem 913 mil linhas para seus 556 mil moradores, média de 1,64, e Maringá são 704 mil. Temos dados também da região Apucarana, mais de 149 mil linhas de celular com seus 136 mil habitantes. E na sequência vem Arapongas com 128 mil linhas, Cambé com 92 mil e Rolândia com 72 mil linhas. Só me corrigindo, são linhas telefônicas, não necessariamente, né, que tem esse contato com o 5G, mas só atualizando para vocês a quantidade de linhas telefônicas existentes em Londrina e na nossa região. Alberto. Valeu, obrigado, Catherine. E aquilo, né? Para ter acesso à tecnologia 5G, o celular também tem que ser compatível com essa nova tecnologia. Falar agora de trânsito. Olha só o caos que está no acesso à Zona Norte de Londrina, com vários pontos com engavetamento, com lentidão. Isso porque teve acidente agora há pouco por lá. A Mônica Dal foi para a Zona Norte de Londrina. Ela está a posto já? Tá. Vamos lá, então? Mônica, o que ocorreu por aí? Olha, Alberto, a gente está ao vivo aqui na Avenida Winston Churchill. O seu Nascimento vai mostrar para vocês a situação do trânsito, né? Justamente porque esse caminhão do Corpo de Bombeiros está fazendo os atendimentos das vítimas deste acidente. Olha só o que aconteceu aqui, de acordo com o Corpo de Bombeiros. 5 carros acabaram se envolvendo em um engavetamento bem neste ponto aqui do semáforo. A gente não sabe como estava a velocidade desses veículos, mas, como vocês percebem, um dos carros bastante destruídos. Também há um outro ali que foi estacionado para que uma vítima fosse atendida. No carro prata que vocês viram agora há pouco, tinha uma idosa de 72 anos que está com um ferimento bastante grave na cabeça. Ela foi retirada agora há pouco deste carro e foi levada para a ambulância. Então ela está recebendo alguns atendimentos. A gente está em frente a uma empresa aqui, né, vários funcionários do lado de fora, porque foi exatamente aqui que esse engavetamento aconteceu. Por enquanto, a informação que nós temos é que somente essa idosa teve ferimentos na cabeça. Os outros motoristas dos 4 veículos estão bem, não tiveram ferimentos, ficaram aqui no local para explicar para as equipes do Corpo de Bombeiros o que ocorreu no momento desse acidente. Reforçando então, 5 veículos se envolveram em um engavetamento e uma idosa de 72 anos teve ferimentos. Agora falando um pouco do trânsito, né, Alberto? A gente está aqui num acesso importante à Zona Norte de Londrina e o local está bastante complicado em relação ao trânsito. Vocês estão acompanhando ao vivo que o trânsito está bastante lento neste momento e vai continuar por enquanto, até que os caminhões de guincho cheguem aqui para fazer a retirada desses carros. Claro que também há aquela negociação dos motoristas que estão aqui tentando resolver as situações dos seus veículos. Reforçando, estamos aqui na Avenida Winston Churchill, acesso importante para a Zona Norte. Quem está vindo da Avenida Tiradentes e de outros pontos da cidade vai ter dificuldades aqui no trânsito que está sendo organizado pela CMTU. Vocês estão acompanhando ali um agente da CMTU conversando com um dos motoristas envolvidos, até para ele explicar exatamente o que aconteceu. Mas uma situação grave, Alberto, numa avenida importante, de grande movimentação, ainda mais nesse horário de pico, né? Fica bastante complicada a situação do trânsito. Valeu, obrigado. Mônica está ao vivo por lá e, tendo novidades, ela volta já no próximo bloco com outras informações.
Também no próximo bloco, vamos trazer a programação de festas julinas deste final de semana em Londrina e a previsão do tempo com possibilidade de chuva. Aproveito para informar que começa nesse domingo mais um Festival de Música de Londrina. A abertura será com a Orquestra Sinfônica da UEL às 8 da noite de domingo no Teatro Ouro Verde. Os ingressos para a apresentação estão sendo vendidos pela internet por R$ 30. Esta é a edição de número 43 do festival, que vai de domingo até 16 de julho, com diversas apresentações. Meio-dia e 54. A frota de veículos de Londrina ganhou quase 6 mil novos veículos no primeiro semestre deste ano. O setor reagiu, seguindo o desempenho registrado em outras grandes regiões do país. O resultado nas concessionárias revela um aquecimento após períodos críticos da pandemia em que a venda de seminovos esteve em alta. Em todo o Brasil, foram vendidos mais de 1.881.000 veículos novos no primeiro semestre, crescimento de 13,94% se comparado aos 6 primeiros meses de 2022. Em Londrina, o desempenho foi parecido, alta de 13,78%. Foram 5.953 veículos 0 quilômetro emplacados na cidade de janeiro a junho. A reação ficou um pouco abaixo da média estadual, que teve crescimento de quase 15%. A ampliação na oferta de crédito e um programa de descontos do governo federal, que em alguns casos baixou em R$10 mil o preço de carros novos, ajudaram no resultado do acumulado do semestre. O governo disponibilizou um valor e estamos quase atingindo, porque o fluxo foi grande, entregas que normalmente dobrou praticamente durante a semana. Os dados obtidos pelo Meio-Dia Paraná mostram também que o desempenho foi melhor entre os automóveis do que no setor de motos. Concessionárias de Londrina emplacaram 2.958 automóveis novos no primeiro semestre de 2023, crescimento de 17,19% se comparado ao período de janeiro a junho de 2022. Já o total de motos chegou a 1.720, aumento de 8,65% em relação ao primeiro semestre do ano passado. De volta aqui com a nossa Giovana Machado, mas antes de falar do tempo, Gi, falar de festas julinas. Coisa boa, né, Alberto? Ainda bem que passam os meses, mas as festas continuam aqui com a gente. São várias delas nesse fim de semana e quem vai dar mais detalhes para a gente é a Kathleen Tanan, que está, inclusive, em uma das igrejas que tem festa bastante tradicional e famosa por aqui, né, Kathleen? Isso mesmo, Gia, aqui na Avenida Maringá, não tem como errar, né? Fica bem na esquina, justamente, a igreja, a paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, e o pessoal já está se organizando aqui. Marcelino vai mostrar pra gente como está a montagem das barracas, vai ter um espaço enorme, muita gente pode vir para sentar, para se acomodar, para comer, para se divertir. A festa começa amanhã, às 4 horas da tarde e domingo, a partir das 3 horas da tarde, viu? E aqui é o seguinte, para participar dessa festa, a pessoa pode se adiantar, vir antes do início, comprar um cartão para consumo. Ela vai recarregando ao longo da festa justamente para evitar fila. E ao longo aqui dessa festa ela pode aproveitar bastante. Nesse fim de semana também, a gente vai ter festa julina nas paróquias Coração de Maria, que fica ali no cruzamento da JK com a Higienópolis, Sagrado Coração, JK com a Mato Grosso, Nossa Senhora da Paz, na Vila Recreio, Nossa Senhora da Boa Viagem, no Jardim Bandeirantes e Nossa Senhora do Rocio, no bairro Cervejaria. E quem for para o centro da cidade vai encontrar aí também as barracas típicas na esquina do Calçadão com a João Cândido, hoje a partir das 5 da tarde. É dentro da programação do Londrina Liquida, com promoções no comércio de Londrina. E essas imagens que você está vendo são de ontem à noite aqui na nossa cidade. E só para encerrar, Alberto, quero só mostrar, cartãozinho aqui, para aproveitar a festa. Estou sabendo que você já comprou e não comprou para a equipe, né, Alberto? Tô com o meu cartãozinho garantido, que vai ser bem mais rápido, porque essas festas têm muitas filas, mas com o cartãozinho ali vai agilizar bastante. Valeu, Kathleen Tanan.
Tá aí, então, várias festas para aproveitar nesse fim de semana, né, Gi? O tempo vai ajudar amanhã, viu, Alberto? Não tem previsão de chuva para amanhã, agora no domingo fica mais incerto. Eu vou mostrar aqui na tela do pessoal, porque vem mudança no tempo por aí. No sábado, com o avanço da frente fria, que a gente já falou aqui no Meio-Dia Paraná, junto com o ciclone extratropical, a metade sul do nosso estado deve registrar fortes pancadas de chuva, isso principalmente no sudoeste. Já na região sul e leste, aqui do estado, as rajadas de vento podem passar dos 60 km por hora. Aqui no norte, amanhã, a previsão é de apenas céu com muitas nuvens, tempo mais fechado a partir do período da tarde. Nós temos imagens de Francisco Beltrão, no sudoeste. A previsão é que o sábado por lá já comece com chuva. E temperaturas ficam bem estáveis, mínima de 17, máxima de apenas 19 graus. Temos imagens também de Cascavel. A chuva mais forte deve atingir a região da cidade, tanto no sábado como no domingo, sexta-feira de céu já mais encoberto lá em Cascavel. A máxima amanhã é de 21 graus. Na nossa região, as temperaturas não mudam tanto comparado com o dia de hoje, por exemplo. A mínima prevista para Londrina é de 14 graus, 12 em Apucarana e Rolândia, 13 aqui em Jacarezinho e também em Cornélio Procópio, 15 graus em Bandeirantes. À tarde faz calor de uma maneira geral na nossa região e o destaque fica também com a cidade de Bandeirantes, que tem máxima de 29 graus. Nós temos aqui do outro lado do estúdio uma previsão para os próximos dias aqui na cidade de Londrina. Nós devemos ter previsão de chuva no norte do estado, tanto no domingo como na segunda-feira. Em Londrina, essa possibilidade é baixa e de chuva fraca. As temperaturas mínimas ficam mais altas se comparado com o restante da semana. Mínima de 15 graus no domingo, também na segunda-feira, e a máxima no domingo é de 25 graus. Essa chuva prevista para o domingo deve passar com mais relevância na região de Tamarana, Arapongas e também Apucarana, que você vê imagens agora. E onde pode chover? Já na manhã de domingo. Em Londrina, essa é apenas uma possibilidade. Tenho aqui também a tendência para os próximos dias. Olha só, nós vamos ver aqui na tela. Me ajuda, Alberto. Esse é o 3, isso mesmo. Na tendência para os próximos dias é que uma nova frente fria avance aqui pelo nosso estado, trazendo possibilidade de chuva a partir de quarta-feira. Na sexta-feira, o tempo seca e o frio mais intenso retorna ao Paraná, deixando as mínimas da nossa região abaixo dos 10 graus. Previsão de frio, então, mais intenso no final da semana que vem. É claro que a gente atualiza essa situação para você ao longo da próxima semana aqui no Meio-Dia Paraná. Valeu, a Gia aí com as informações do tempo, chuva e depois o frio chegando. A Mônica, Gi, está lá na Zona Norte, continua acompanhando um acidente de agora há pouco. Ao vivo, Mônica, diga aí. É isso, Alberto. A gente está aqui com um dos motoristas envolvidos, que ele vai contar exatamente o que aconteceu. O seu Everaldo já estava me contando aqui. Seu Everaldo está tranquilo, né, seu Everaldo? Mas a situação é difícil. O que aconteceu ali? Primeiro, o carro vermelho ali teria perdido... Ele falou que perdeu o freio lá de cima. Ele quase bateu no caminhão ali, tirou, aí pegou no móvel. O móvel veio e bateu na gente. A gente bateu no rapaz ali, no Logan. Mas graças a Deus está... tudo tranquilo agora. Obrigada, seu Everaldo. E para o senhor um ótimo dia, tá? Depois desse susto. Obrigada. A gente continua aqui, né, Alberto, acompanhando, porque o trânsito está bastante complicado. E os motoristas estão aqui tentando se resolver. O motorista desse carro vermelho aí que teria perdido o freio está aqui bastante abalado, né? Porque, enfim, está se sentindo mal com essa situação. Vocês estão vendo também a idosa que ficou ferida. A informação que a gente recebeu inicialmente é que ela teria tido um ferimento na cabeça, mas a gente confirmou aqui novamente com o Corpo de Bombeiros e, na verdade, ela teve um ferimento no braço, está sendo atendida e está tudo bem com ela. Agora vocês estão vendo melhor os estragos aqui desse carro vermelho, que, de acordo com os outros motoristas, teria perdido o freio. O Alceu está mostrando para vocês também, o motorista do carro vermelho, ele está, claro, bastante nervoso, contou ali para a gente que está se sentindo culpado, né, por essa situação, mas a gente torce que tudo fique bem, que a situação se resolva e, por enquanto, aqui, somente os prejuízos materiais. 5 carros envolvidos neste engavetamento, o trânsito ainda vai ficar difícil. Alberto. Tá, então, imagens ao vivo da situação que está complicando bastante o trânsito. Você conferindo essas informações, esse giro por toda a cidade no nosso Meio-Dia Paraná. Acesso importante à Zona Norte de Londrina com lentidão nesse momento. Gi, telespectadores, mensagens, o que temos por aí?
Roberto, o pessoal está repercutindo a matéria com o seu Francisco, atleta de 90 anos. O Douglas Santos contou pra gente, Márcio Vendrametro, muito interessante essa dica, nunca é tarde para começar exercícios. Alberto, vamos sair do comodismo, viu? Vamos sim, eu tenho que aprender com esse belo exemplo. Agora do Douglas, Gi. Boa tarde, a corrida é maravilhosa, esporte democrático e que muda a vida das pessoas. Sensacional. Douglas deve praticar corrida pelo jeito, né? Muda o corpo e a mente também, né, Gi? É bom demais. Você que é esportista sabe o quanto é importante. Recado agora da Gisele Costa. Boa tarde, equipe da RPC. Alberto e Gi, sempre em grande estilo. Olha aí, hein? Ganhamos um elogio da Gisele. Obrigada, Gisele. Para fechar bem a semana, com moral, hein? Valeu, Gi. Também a Roseli Roda. RPC, parabéns pelo trabalho de utilidade pública na divulgação de violência contra a mulher e também tragédias no trânsito que poderiam ser evitadas. 2 assuntos que a gente abordou hoje no Meio Dia Paraná, né, Alberto? Assuntos delicados, mas tratados de maneira ética e correta. Bem isso, né? Mais do que um mero assunto, é a reflexão em cima dele e a importância de se discutir esses assuntos. A gente termina então com imagens inspiradoras, com mais um pouquinho do São Francisco, Gi, e desejando a todo mundo um ótimo fim de semana. Obrigado pela companhia. Bom fim de semana, a gente se vê. Tchau, tchau. Meio Dia Paraná. Oferecimento. Viscard faz muito mais por você. Sattrac, proteção completa para seu veículo. E Unimed Londrina, quem tem, tá tudo bem.